De volta ao programa Cidade Aberta, agradecendo e abraçando a todos vocês que de segunda a sexta-feira, logo depois do meio-dia, estão conosco aqui no programa Cidade Aberta através da sua TV União. Neste bloco nós vamos conversar com o advogado Dr. João Paulo, ele que representa a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil e muitos dos quais estão entrando na justiça contra a União, buscando os mesmos direitos que têm os servidores que estão na ativa. Para falar sobre essa questão, está conosco aqui o advogado Dr. João Paulo, a quem nós agradecemos a sua presença. Tudo bem? Eu que agradeço, Pinto. Tudo bem? Um bom dia a todos. E estou à disposição para esclarecimentos com relação ao tema. Por que o senhor acha que os inativos têm os mesmos direitos que as pessoas que estão, os trabalhadores da ativa? Veja, Pinto, a situação que se apresentou com relação a esse tema, hoje já se encontra pacificada junto ao STF. Então, é uma ação que a gente diz, uma ação muito tranquila, tendo por base essa decisão, certo? O nascedouro da ação, ele ocorreu em 2002, quando o governo federal resolveu criar regras para, vamos dizer assim, beneficiar os servidores da ativa que sejam ou que tenham uma função eficiente, certo? É uma norma que tem realmente um respaldo constitucional, certo? Essa norma que criou essa gratificação de desempenho. Veja, a gratificação de desempenho, ela abrange todos os servidores federais, com exceção de alguns órgãos, por exemplo, como a Universidade Federal. Então, o governo criou essa gratificação de desempenho com essa função. No entanto, já na criação da gratificação em 2002, ele criou um fator diferenciador entre ativos e inativos, né? Por exemplo, em 2002, quando foi criada a gratificação, o inativo recebia 10 pontos, o que equivaleria mais ou menos a R$60, e o ativo receberia 30 pontos, já no seu nascedouro, sem criar nessa lei inicial um critério específico, uma regulamentação que desse, que demonstrasse que o servidor da ativa tinha mais eficiência do que o servidor que estava aposentado. Então, com base nesse argumento, o STF, a partir de um recurso extraordinário, ele julgou essa ação procedente e concedeu ao inativo o mesmo direito do ativo, certo? Então, é a partir desse precedente do STF que começou o ajuizamento de ações judiciais aqui no estado do Rio Grande do Norte, que tem tido sucesso com relação ao seu pleito, que é exatamente a equiparação entre ativos e inativos. E os inativos, eles estão informados acerca desses direitos, dessa questão? Veja, aí a importância do programa. Existe o inativo, normalmente, ele se desliga do órgão ao qual pertence e fica, muitas vezes, vinculado por meio de sindicatos. E alguns, obviamente, não são todos. Então, o inativo, normalmente, é o que tem maior deficiência de conhecimento desse tipo de demanda. Daí a importância de programas como esse para exatamente dar conhecimento desses direitos que estão sendo reivindicados. Obviamente, não é uma ação que tenha uma garantia de 100%, mas são direitos que são reivindicados e têm uma chance muito grande de serem vitoriosos. Certo? Então, realmente, a dificuldade do inativo é essa, de conhecer os seus direitos. O da ativa não, porque está ligado ao sindicato, tem o conhecimento do seu dia a dia, enfim, normalmente tem o conhecimento da ação judicial que está sendo levada a efeito. E você tem os números de quantos inativos não procuraram entrar com a ação? Veja, a Confederação dos Servidores, ela estima que seja em torno de 2.000 funcionários inativos que tenham direito a essa gratificação. Os números específicos não há, mas a gente acredita que boa parte ainda não conseguiu entrar por desconhecimento. A gente tem esse problema na realidade brasileira, que é o desconhecimento dos seus direitos. Então, especialmente nos inativos, isso ocorre. Então, a gente acredita que boa parte ainda esteja ou não conheça os seus direitos. Ou seja, um percentual, se fosse dizer, um percentual de 50%, mais ou menos. E você tem um percentual das pessoas que entraram e obtiveram sucesso? Veja, as ações judiciais que estão sendo ajuizadas, aqui principalmente no estado do Rio Grande do Norte, na seção judiciária, elas têm tido sucesso. Ou seja, por exemplo, o nosso escritório patrocina hoje mais de 400 ações e todas elas têm tido sucesso. Ou seja, a dificuldade que a gente tem nesse tipo de demanda é com relação ao recebimento apenas, né, que tudo contra a União Federal tem uma certa demora para o recebimento, mas o sucesso das ações, aqui no estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, todos os juízes entendem, de acordo com a decisão do STF, que deve ser dada essa equiparação. Não há uma decisão dissonante, pelo menos que eu tenha conhecimento. Essa demora, ela se dá em função da própria burocracia inerente às questões públicas,
ou ela se dá porque também o governo federal, através de seu corpo jurídico, contesta? Veja, são dois momentos, penso eu. O primeiro momento é a questão da postura da administração. A administração, com relação a esse tema, tem uma postura, na minha concepção, desleal. Por quê? Porque ela já sabe que o STF tem um posicionamento firmado sobre o tema. O STF é o maior tribunal, é o tribunal mais importante da nação, é o último tribunal, não há o que se discutir a partir de uma decisão do STF. Mas mesmo tendo esse posicionamento firmado no STF, a administração ela continua reticente em tomar uma medida de apoio. Então, essa postura desleal da administração é o primeiro momento, é o que a gente chama de postura extrajudicial. A administração normalmente não costuma reconhecer os direitos dos trabalhadores. O segundo momento é a postura processual. De fato, quando se entra com ação judicial, ainda se vê, mesmo com esse entendimento do STF, a administração, no caso, a Advocacia da União, defendendo a legalidade desse tipo de gratificação, quando na realidade isso já está pacificado. E essa postura processual, obviamente, faz com que o processo ele demore um pouco mais, né? Já existem demoras naturais do processo contra a Fazenda Pública e essa postura acarreta ainda uma demora maior do processo. Quais são as principais categorias que reclamam no serviço público, que reclamam esses direitos? Veja, todos os servidores públicos federais têm esse direito. Por exemplo, servidores do INCRA, do DNR, do Ministério dos Transportes, do Ministério da Defesa, todos eles têm uma gratificação de desempenho. À exceção dos servidores da Universidade Federal, que não tem essa gratificação de desempenho específica, porque lá existe um plano de carreiras e salário, e esse plano de carreira e salário tem uma gratificação diferente dessa gratificação de desempenho. Mas, por exemplo, servidores da base aérea de Natal, tem uma gratificação chamada GDATEM, né, gratificação de desempenho técnico militar. Então, essa gratificação ela tem o mesmo problema, vamos dizer assim, das demais gratificações. Então, realmente o contingente de servidores inativos, com exceção da Universidade Federal, tem esse direito a ser reivindicado. E no setor privado? Veja, no setor privado essa situação não se repete, né? De fato, a Constituição não faz essa equiparação com relação à gratificação de desempenho que possa dar essa conotação que o STF deu, ou seja, que gera essa possibilidade de equiparação entre ativos e inativos. No setor privado, o que pode ocorrer, né, numa situação dessa, é se alguns órgãos da iniciativa privada, como por exemplo a Caixa Econômica Federal, isso vem ocorrendo na Justiça do Trabalho, dá uma gratificação e não estende essa gratificação aos inativos, ou seja, cria uma gratificação que a gente chama geral, e não uma gratificação específica, e não estende aos inativos, essa gratificação geral pode ser reivindicada pelos aposentados, vamos dizer assim, daquele órgão da Caixa Econômica Federal, certo? Qual a sua sugestão em relação às pessoas que ainda não se aposentaram, que estão na ativa, mas que estão prestes a se aposentar? Há alguma atitude preventiva a ser tomada ou não? Essas pessoas têm que esperar o momento os servidores da ativa, as leis que criaram essas gratificações de desempenho prevêem regras específicas para eles. Então, o que eu aconselho é o seguinte: aguarde a aposentadoria, verifique se na aposentadoria houve diminuição da gratificação de desempenho, ou seja, se ele perdeu algum valor com relação à gratificação de desempenho, e a partir dessa diminuição, se houver diminuição, obviamente, é que reivindique através de ações judiciais. Por quê? Porque há a necessidade de equiparação entre ativos e inativos. Então, a primeira constatação do servidor que está se aposentando é verificar se houve efetivamente perda nessa gratificação de desempenho. Se não houver perda, não há o que se reivindicar judicialmente. Se houve perda, aí sim pode buscar o judiciário para pedir a equiparação. E essa questão da aposentadoria do inativo independe se foi por idade ou por tempo de serviço? Não, independe. Essa gratificação ela não tem diferenciação com relação à idade ou tempo de serviço. Ela é aplicada apenas ao fato gerador, vamos dizer assim, o nascimento dela é a aposentadoria. Então, nesse caso específico, não há diferença entre a aposentadoria por idade, por exemplo, por tempo de serviço ou por invalidez. Isso não gera nenhuma diferença não nesse tipo de ação. Inclusive teve uma mudança, né? Algum tempo atrás teve uma mudança em relação à idade que as pessoas podem se aposentar. Houve uma mudança.